Olá, boa tarde. Bem-vindo a mais um Mercado e Companhia. Veja os destaques de hoje. Cotação do bezerro em Mato Grosso do Sul ultrapassa R$ 2.600 e atinge novo recorde no indicador CPEA. 23 estados e o Distrito Federal começam a vacinação contra a Covid-19. Em Mato Grosso, o Sindicato Rural de Campos de Julho solicita a priorização de produtores rurais e trabalhadores do campo na campanha de imunização. Veja também, governo publica a nova tabela do frete rodoviário. Reajuste é de até 2,51%. Sem revogação do aumento de ICMS para o leite pasteurizado, 6 mil produtores em São Paulo devem ser afetados. Tudo isso e muito mais nesta edição que já está no ar. O mercado de reposição bateu recorde em Mato Grosso do Sul, com o bezerro atingindo os R$ 2.608 no indicador CPEA. Vamos ver. A cotação do bezerro em Mato Grosso do Sul atingiu R$ 2.608,63 no indicador CPEA. Esse é o maior valor já registrado na história para o mercado de reposição na praça. No acumulado de 2021, os preços avançaram quase 4,5% e, em comparação com o mesmo período do ano passado, a cotação registra alta de 63,39%. De acordo com o analista das safras e mercado, Fernando Iglesias, os preços no mercado de reposição devem seguir valorizados. O mercado de reposição, de uma maneira geral, não só no Mato Grosso do Sul, apresenta muita resiliência nesse início de 2021. O que acontece é que a gente está vivendo um momento do ciclo pecuário em que o ritmo de nascimento dos animais de reposição eles não acompanham ainda a demanda por bezerro, por boi magro. Isso mantém os preços bastante aquecidos. Apesar da retenção de fêmeas, que foi um fator bastante importante no ano de 2020, a expectativa é que o mercado de reposição siga em patamares bastante acentuados nesse ano de 2021, porque a pecuária, querendo ou não, é uma atividade de ciclo longo. Vamos ver flutuações diferentes nessa recomposição do rebanho a partir de 2022, quando possivelmente esse processo de retenção de fêmeas vai se converter na produção de bezerro, na produção de boi magro, e para aí sim o mercado assumir uma curva diferente em relação à oferta. Até lá, preços no mercado de reposição vão se manter aquecidos e com uma tendência de bastante firmeza em todo o ano de 2021. 23 estados brasileiros, mais o Distrito Federal, já começaram a vacinação contra a Covid-19. A distribuição das doses da Coronavac, vacina desenvolvida pela chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, está sendo feita pelo Ministério da Saúde. Mas problemas logísticos impediram que a campanha de vacinação começasse ontem em todo o país. E quem traz os detalhes para a gente é a repórter Paola Cuenca, direto de Brasília. Paola, quais são as últimas atualizações em relação à vacinação? Seja bem-vinda. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Olha, até o final desta manhã, apenas 3 estados brasileiros não haviam iniciado a campanha, a vacinação da Covid-19. São eles os estados de Roraima, Rondônia e Acre. No caso do estado de Roraima, por exemplo, eles só receberam as vacinas, as doses da Coronavac, na manhã dessa terça-feira. Por aí já é possível perceber o tamanho desse atraso logístico. Isso porque eu lembro à nossa audiência que a expectativa do governo federal era de que ontem mesmo, segunda-feira, por volta das 5 horas da tarde, todos os estados brasileiros já pudessem começar a vacinar os seus habitantes. Mas já no meio da tarde de ontem era possível sentir que os atrasos estavam acontecendo, já que muitos estados ainda não tinham recebido as doses das vacinas que tinham sido enviadas de caminhão, com aviões da Força Aérea Brasileira, aviões de companhias particulares também, mas mesmo assim o recebimento ainda não tinha acontecido. Tanto é que numa coletiva de imprensa cedida pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, ele tentou explicar o que foi que aconteceu, o que gerou esse conflito para as vacinas não estarem nos estados na hora que estava prevista. Acompanhem a fala de Pazuello. Em alguns casos, uma aeronave pequena, que não pode levar numa perna só, tem que fazer 2 voos. A aeronave grande, que faria um voo só iria chegar de noite. Então você fraciona, entrega a primeira parte para poder iniciar e na sequência chega a segunda parte.
O estado de Goiás, por exemplo, foi um dos que conseguiu ainda manter o horário mais correto ali com o que estava previsto. Por volta das 6 horas da tarde, o governador Ronaldo Caiado, que é médico, ele mesmo fez a primeira aplicação da vacina em uma idosa de 73 anos. Mas outros estados que ainda estão próximos ali de São Paulo, como Minas Gerais, por exemplo, só conseguiram fazer a vacinação na parte da noite, de fato. Rio Grande do Sul é um grande exemplo de um estado que fez a primeira vacinação ali, vamos dizer, nos 45 do segundo tempo. Foi depois das 11 horas da noite que a primeira pessoa foi imunizada no estado do Rio Grande do Sul. Tanto é que agora começa um processo nos estados para conseguir fazer toda essa distribuição das vacinas para o interior. O governador Eduardo Leite, inclusive, comentou sobre esse trabalho que deve ser feito durante toda a terça-feira ali no estado. Acompanhem a fala do governador. Os próximos passos agora são da distribuição para as regiões, isso acontece rapidamente, ainda na manhã desta terça-feira, e os municípios buscam as suas parcelas correspondentes, fazem aplicação nas populações dos grupos prioritários. E como eu disse, a gente trabalha em articulação com o Ministério da Saúde para que em breve a gente possa ter a liberação de novas doses da vacina da Coronavac, que já estão no território nacional por produção no Butantan, e também na expectativa da chegada da vacina produzida na Índia, da Oxford AstraZeneca, adquirida pelo Ministério da Saúde, para que, vindo ao Brasil, possam também ser distribuídas e iniciado também a sua aplicação no público-alvo. Como a distribuição dos estados da capital para o interior fica a cargo do plano feito pelo governador de cada unidade federativa a respeito de como vai ser feita essa distribuição, agora não existe uma expectativa nacional, vamos dizer assim, de quando todas as cidades do país vão começar a fazer essas imunizações. O estado que se destacou nesse processo logístico foi Mato Grosso do Sul, que hoje de manhã já havia conseguido entregar todas as vacinas para os 79 municípios. Claro que é um estado que tem menos municípios do que outros, como o Rio Grande do Sul, por exemplo, mas as vacinas já estão distribuídas ali no Mato Grosso do Sul, as cidades já podem iniciar as imunizações, mas é claro que em outros estados, como a gente viu, que tiveram atrasos nessa distribuição para chegar já na capital, a expectativa é de que apenas na quarta-feira possa se começar a vacinação em locais do interior do estado. E é claro, todo o processo ele segue acontecendo até para obter mais doses da vacina pelo governo federal, para que as distribuições sigam ocorrendo e que mais habitantes possam ser imunizados, inclusive do grupo prioritário. Então, foco agora nessa logística toda que a gente está aí de olho. E nos municípios, do interior de Mato Grosso, o maior produtor de grãos do país, isso deve acontecer aí, o recebimento das vacinas contra a Covid-19 hoje. O primeiro lote com as doses da Coronavac chegou ontem à noite no estado e a gente vai saber mais agora, lá direto de Cuiabá, os detalhes com Luiz Patroni. Por aí, as primeiras pessoas já foram vacinadas, Patroni. Seja bem-vindo. Oi, Priscila, boa tarde para você, boa tarde a todos. Exatamente, como você disse, a vacina chegou ontem à noite aqui em Mato Grosso. A gente tem até algumas imagens que foram feitas ali e cedidas pela assessoria de comunicação do governo do estado. Chegou num voo comercial esse primeiro lote, são cerca de 126.160 doses, chegou então, portanto, num voo comercial. Inicialmente havia a previsão de que chegasse no meio da tarde, mas acabou atrasando, houve um remanejamento aí de companhia aérea e a vacina chegou mesmo por volta das 7h30, pouco antes das 8 horas da noite. Do aeroporto ali, Marechal Rondon, que fica em Várzea Grande, município vizinho aqui a Cuiabá, esse lote foi escoltado pela polícia até o centro de distribuição que fica em Cuiabá e posteriormente, Priscila, foi encaminhado então parte de um lote para esse início simbólico da vacinação para o Hospital Metropolitano. O Hospital Metropolitano ele fica em Várzea Grande e não em Cuiabá, não no capital do estado, ou seja, a vacinação começou por uma cidade do interior aqui de Mato Grosso, vamos colocar assim, uma região metropolitana, mas não é a capital Cuiabá. Os primeiros a receberem a imunização foram agentes aí que lidam de frente, na linha de frente contra a Covid-19 nos hospitais, inclusive ali no Hospital Metropolitano. 10 profissionais foram imunizados ontem aqui em Mato Grosso e como você frisou, a partir de hoje, essas vacinas, a partir de agora à tarde, essas vacinas passam a ser distribuídas então para os municípios. Como vai ser feita essa distribuição?
Assim como mencionamos ontem, primeiramente as vacinas vão ser encaminhadas para os 14 centros, né, polos, 14 polos regionais, são cidades polo aqui em Mato Grosso. Uma delas, por exemplo, é o município de Sinop, lá no norte do estado, e desses polos regionais, aí sim, distribuídas para os demais municípios. Mato Grosso tem ao todo 141 municípios. Claro que vai haver a proporcionalidade, né, da distribuição dessas doses. Como eu mencionei, são 126.160 doses nesse primeiro lote que devem atender, segundo o governo do estado e o Ministério da Saúde, cerca de 60.074 pessoas nesse primeiro momento, incluindo aí pouco mais de 28 mil indígenas que vivem em aldeias e que fazem parte também desse grupo prioritário da primeira fase de imunização aqui em Mato Grosso. Bom, um ponto bastante interessante também é o reforço, né, que muitos municípios estão adotando nesse momento, mesmo sem ter recebido a vacina e mesmo que a vacina não comece ainda pelo público-alvo, o campo, né, pelos produtores rurais, propriamente dito, que não estejam ali naquele grupo prioritário, acima de 75 anos, né, de idade, alguns municípios começam já a se reforçar e a orientar os produtores a tomar muito cuidado e manter aquele alerta justamente nesse momento agora de colheita, onde a movimentação nas propriedades é extremamente grande, né, tanto com as pessoas que são contratadas de outros estados para ajudar na colheita e também no plantio da segunda safra, quanto principalmente daquela circulação de caminhões, né, que passam aí nas propriedades para recolher o grão, para carregar o grão e levar para os armazéns e para outros destinos. Hoje mesmo foi lançada a campanha Arranca Safra lá em Sorriso. A gente tem até o folder que vai passar a ser distribuído amanhã pelo Sindicato Rural ali do município, reforçando as orientações básicas. Acho que a gente tem essa arte na tela, justamente uma parceria aí do Sindicato Rural de Sorriso, né, com a Prefeitura ali de Sorriso e também com a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município. Esse é o folder que passa a ser distribuído amanhã, então, ali no município, reforçando as orientações básicas, né? O uso de álcool em gel, higienização, evitar aquele contato mais próximo, né? Se for almoçar ali na cantina da fazenda, fazer isso e já dirigir para o seu caminhão, ou seja, várias orientações aí, que são orientações que a gente estava acostumado desde o início, né, da pandemia, passam a ser reforçadas agora, nesse momento em que o número de casos aumenta exponencialmente aqui em Mato Grosso. Já são mais de 200 mil casos confirmados aqui no estado. Como eu frisei, é uma parceria aí do Sindicato Rural de Sorriso com a Prefeitura Municipal e também com a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município. A gente viu ali no folder que tem apoio também da Federação de Agricultura, da FAMATO e da ProSoja aqui em Mato Grosso. O presidente do Sindicato Rural de Sorriso gravou um vídeo para a gente falando, reforçando essas orientações de campo. Vamos ver. Estamos aqui com o prefeito, estamos aqui com o secretário de Agricultura do município, buscando parcerias para a prevenção do Covid, especialmente nesse momento que é muito importante para o produtor, no arranca safra, para ele tirar a sua safra. Assim, pedimos encarecidamente, obedeça às ordens do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde do município, e vamos prevenir o Covid. Procurar não aglomerar, que eu acho que essa é uma das principais, uso do álcool 70% nas propriedades, a máscara, que é muito importante, na hora da chegada na balança ali, orientar os motoristas que usem a máscara, o pessoal do escritório das fazendas, ou no escritório dos armazéns, o gerente dos armazéns, o gerente das fazendas, ele está atento a isso e não deixar aglomeração. Hoje estamos aí num dia chuvoso, que é onde o pessoal gosta de se aglomerar embaixo do barracão, embaixo dos armazéns. Não façam isso, por favor. Cada um vai para o seu alojamento, o motorista fica dentro do seu caminhão aguardando a hora do carregamento. Eu acho que isso são os principais. Tá, então a fala do Silvano Filipeto, né, produtor rural, presidente do Sindicato Rural ali de Sorriso, município que é o maior produtor de soja aqui do Brasil, né, produz aí, plantou nessa safra cerca de 605 mil hectares, isso é um número aproximado, né, ou seja, uma área bastante extensa. A colheita por lá começou por enquanto nas áreas de pivô, né, como a gente vem mostrando nas últimas semanas, né, é uma colheita que ainda está em fase inicial aqui em Mato Grosso, que é claro, as medidas passam a ser reforçadas agora porque a movimentação tende a crescer a partir das próximas semanas. Então fica aí esse alerta para que os cuidados contra a Covid-19 continuem sendo mantidos aí no campo, especialmente nesse momento de grande circulação no campo, nas fazendas e nas propriedades rurais. Priscila. Tá certo, patrona. A vacinação começou, mas o distanciamento social não terminou. Obrigada. E a China, maior comprador mundial de soja e principal parceiro comercial do Brasil, comprou mais de 100 milhões de toneladas do grão no último ano, de acordo com dados da Administração Geral das Alfândegas do país asiático.
Na avaliação da Cogo, Inteligência em Agronegócio, essa ação tem o objetivo de recompor os estoques da China. Para os detalhes, eu converso agora com o Carlos Cogo, que é analista de mercado. Boa tarde, seja bem-vindo. Essa intenção dos chineses de recompor os estoques de grãos está ligada à recomposição do rebanho de suíno no país? Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos os ouvintes do Canal Rural. Sim, está ligado a isso, e até para nós iniciarmos a nossa apresentação e conversa de hoje, nós preparamos aí um gráfico mostrando o que aconteceu com o rebanho de suínos nesses últimos 4 anos, quando se iniciou, então, os grandes surtos de peste suína africana no país. Nesse período, a gente teve uma perda muito grande do rebanho, foi da ordem de 265 milhões de cabeças. E para quem está nos assistindo, fica mais fácil para dimensionar o tamanho dessa perda, é dizer que a quantidade de suínos perdidos pelos chineses é igual a todo o rebanho europeu e brasileiro somados. Só que a partir de 2019, foi o ponto mais baixo da curva, onde eles ficaram com um rebanho de 440 milhões de cabeças. A partir daí começa uma recuperação. E essa recuperação, que já começou em 2020, vai continuar em 2020, e ainda falta muito para ser concluída, acabou exigindo que os chineses começassem a importar volumes cada vez maiores de soja para produzir mais, esmagar muito mais, né, no parque esmagador chinês, que é muito grande, é o maior do mundo, e produzir farelo de soja em níveis suficientes para fazer essa recomposição dos rebanhos. Cogo, toda essa soja comprada fica no mercado interno chinês? Fica no mercado interno chinês. Eles têm uma produção que já não avança há muitos anos. Se a gente olhar a evolução, os chineses esse ano, agora na safra 2021, estão produzindo aí um pouco abaixo de 20 milhões de toneladas, mas eles vêm oscilando entre 15 e 20 milhões de toneladas há mais de uma década. Então, com isso, as importações saltaram lá em 2000 de 10 milhões de toneladas, em 2010 eles estavam em 50 milhões de toneladas, e no ano passado, como você bem citou, ultrapassaram 100 milhões de toneladas. Disso, convertendo, você tem 79% farelo e 19% óleo, fica 78 milhões de toneladas de farelo, fica tudo no mercado interno. Há 10 anos, a China não consumia esse volume todo de farelo, há 5 anos já estava na casa dos 70 milhões, e o consumo para 2021 está previsto em 78 milhões de toneladas. Então, precisa refazer estoques, precisa comprar mais soja em grãos para continuar essa retomada de rebanho. Paralelo a isso, claro, está construindo lá granjas gigantescas, as maiores do mundo, maiores ainda do que as plantas de maior porte que existem nos Estados Unidos, para poder acelerar a recuperação dos rebanhos de suínos. Então, até o ano passado, Priscila, o que a gente viu foi a China importando muita carne e também importando grãos. Agora ela vai reduzir o ritmo de importação de carnes e vai aumentar o ritmo de importação de soja e de milho. Podemos concluir então, Cogo, que a demanda chinesa por grãos vai seguir aquecida, pelo menos no médio prazo? Com certeza, até porque se você olhar o outro lado, que é a capacidade produtiva deles, ela está completamente estagnada. Eles estão, como eu disse, na soja praticamente há 10, 15 anos sem aumentar a produção, e no milho já está correndo a mesma coisa. Eles já estão há um bocado de tempo oscilando na produção ao redor de 260 milhões de toneladas. Já no ano passado importaram quase 18 milhões de toneladas, e até o fim dessa década vão chegar a importação de 65 a 70 milhões de toneladas. Então vão acabar importando em milho a mesma coisa que já estão importando também em soja. Esse ritmo deve continuar na próxima década. Carlos Cogo, analista de mercado, obrigada pela sua participação. Atenção aqui com a nossa equipe do Mercado e Companhia. Uma boa tarde. Boa tarde a todos. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.